Hoje nós vamos tratar sobre um tema que interessa a muitas pessoas, a quiropraxia, um tratamento que corrige os desvios de coluna. Para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo aqui o especialista Jason Gilbert. Jason, você é um especialista em quiropraxia. Eu nunca fiz uma matéria sobre quiropraxia, estou super curiosa, para saber exatamente. Por exemplo, se a quiropraxia consegue corrigir esses desvios em pessoas que tenham mais de 50 anos. Bom, às vezes a coluna deveria ser alinhada para poder funcionar como deveria. Todo mundo tem desvios. É impossível ver nessa vida que levamos sem ter disfunções da coluna vertebral. Tem alguns que sim podem ser corrigidos, tem outros que não, mas o importante é o seguinte, a quiropraxia devolve a coluna a funcionar como deveria. E qualquer idade da vida tem essa capacidade. Olha que bacana, então eu estou curiosa para saber, porque acho que eu tenho também um pequeno desvio de coluna e eu acho que quem está em casa também tem desvio, isso que o doutor falou, né? Você mencionou exatamente isso, todas as pessoas têm algum tipo de desvios, né? Então vamos conversar daqui a pouquinho então, sobre esse tratamento que corrige os desvios da coluna com o Jason, que é especialista, é um quiropraxista, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui no espaço. No nosso quadro Vida em Foco, nós vamos falar com essas pessoas que sofrem com os problemas de coluna. A quiropraxia tem se mostrado um tratamento eficaz para esses casos. Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer em receber aqui o quiropraxista Jason Gilbert. Jason, a primeira pergunta que eu quero te fazer, o que é exatamente a quiropraxia? Que eu não sei se é uma massagem, como é que funciona e em que casos ela é recomendada? Quiropraxia é a profissão que estuda e trata a relação que a coluna vertebral tem com o funcionamento do nosso corpo. Ou seja, o relacionamento entre a estrutura e o funcionamento. Eu vou explicar isso um pouco mais. Todo mundo sabe que aqui o cérebro manda tudo que acontece no corpo. Se eu tenho que comer, eu sinto fome. Se eu tenho que dormir, eu sinto sono. Tudo está coordenado aqui sem nossa consciência. Para chegar ao corpo, as sinais aqui têm que descer aqui pela medula e atravessar os nervos do sistema nervoso para chegar ao corpo. Qualquer problema, qualquer bloqueio na transmissão desses impulsos vai causar um problema, não? Infelizmente, isso tudo acontece dentro da coluna vertebral. Então, a coluna, outro propósito da coluna é dar mobilidade. Flexibilidade. E aí tem o problema, porque qualquer problema estrutural da coluna acaba causando bloqueios na transmissão da vida, basicamente, daqui para baixo. Do cérebro para o corpo. Quiropraxia, o quiropraxia que ele faz? Ele identifica e corrige esses bloqueios, essas disfunções articulares. E vocês identificam isso como? Através de algum contato manual, algum exame? A coisa mais importante é história, exame e raio-x. 3 coisas. E os 3 sempre correlacionam. Sempre acabam com a mesma conclusão. Temos que entender também que essa é uma máquina, coluna vertebral, com todas as peças aqui movendo junto. Complexa, né? Uma máquina complexa, né? Digamos. E qualquer máquina tem que ser cuidado durante a vida máquina. Manutenção, tem que fazer manutenção. O que nós fazemos para a coluna? Acho que nada, só fazemos coisas que não devemos, né? Exatamente. Os dentes, escovemos todo Vai dia. ao dentista. Imagina um carro que você compra novo e só leva o mecânico quando ele quebra. Não tem manutenção. Isso é que nós fazemos com a coluna. E a coluna realmente, como eu falei antes, é impossível viver sem ter problemas da coluna. Por quê? Temos os efeitos constantes de gravidade, super fortes. Sentamos, dormimos, trabalhamos postura errada. As quedas que nós temos entre 1 ano e 5 anos de idade, caímos mais que 500 vezes. Isso tem um reflexo lá na frente? Todo tem. Por quê? Meu Deus do céu. Quem caiu muito, então, quando era criança, vai sentir lá na frente, né? Cada queda, cada trauma, cada mal postura, especialmente na fase da vida da infância, deixa um desvio. E isso, às vezes, fica porque tem a contratura muscular que obriga a coluna já a crescer com escoliose ou com curvaturas. Entendi. E isso, basicamente, não deixa a coluna funcionar como deveria. Poderia ter sido uma queda com 2 anos de idade. Mas poderia ter, passar, 40 anos até aparecer a dor. A dor.
É aí que vem o problema, porque muita gente espera até chegar a dor. Para depois procurar ajuda. Seria como ter o carro e esperar até parar. Realmente, quando a dor aparece, o problema já está presente por muitos anos. Já está instalado. Então, é verdade que a quiropraxia pode solucionar problemas musculares e ósseos? Claro, porque a quiropraxia atua aqui na coluna vertebral, que é o ósseo, só que aqui unido à coluna são os músculos. E se está travado aqui, os músculos não podem exercer funcionamento normal. Então, ao tratar aqui, conseguimos tratar também problemas musculares. Tira a dor que a pessoa está sentindo. É possível, por exemplo, utilizando a quiropraxia, um tratamento como forma preventiva? Por exemplo, eu não tenho problemas de coluna, mas eu vou lá, consulto um quiropraxista e com isso eu vou evitar de ter problemas lá na frente? Com certeza. E realmente o que nós falamos antes, respeito a cuidar a coluna desde que nascemos, é não só cuidar a coluna. Estamos cuidando do sistema nervoso, porque estamos evitando que esses bloqueios aqui entre as vértebras causam menos impulso nervoso chegar ao órgão. Então, os problemas mais comuns para no consultório de quiropraxia. Quais são? Dor de cabeça. Dor de cabeça. 25% das pessoas têm dor de cabeça. Ciática, dor lombar, hernias de disco, dores em qualquer lugar da coluna. Nessa região. Adormecimento nos braços ou pernas. E daí os problemas que a pessoa vincula menos com a coluna, mas são tão relacionados como insônia, depressão, zumbido, vertigem. Poxa, tanta coisa que a gente nem imagina que tem relação. Problemas menstruais, menopausa difícil, gastrites, problemas com a próstata. E por quê? Olha aqui. Imagina... Isso o que é? Esse é um pedacinho? Sim, duas vértebras e um disco. Entendi. Formando uma articulação. Agora, imagina alguém que trabalha muito tempo, por exemplo, no computador. Com má postura. Bem comum. Poderia travar a nuca, poderia travar a lombar. A parte lombar. A pessoa perde funcionamento normal aqui e acaba causando compressão no nervo. Esse nervo aqui vai para a próstata. Se nós cortamos os impulsos daqui para a próstata, você acha que a próstata vai funcionar como deveria? Não vai funcionar. Não. Aí a pessoa vai ter um problema lá na frente com a próstata. E o problema é o seguinte, se for o braço, a perna ou a cabeça, tem receptores para dor. Tá. Os órgãos não têm isso. Não tem, a gente não sabe. Claro. Então, se nós esperamos até chegar à patologia, para algumas pessoas, a primeira vez é infarto cardíaco, que realmente não faz sentido esperar até chegar a esse tipo de problema. Tem que fazer um tratamento antes, né? Exatamente. E a quiropraxista que faz? Através de manutenção, mantenha tudo aqui funcionando como deveria. Bom, as mulheres são um prato cheio, né, para o quiropraxista, porque o salto, as bolsas pesadas, as compras do supermercado, fazemos tudo errado. Tarefas da casa. Tudo errado. Exatamente. Então, temos que entender que é impossível dizer não faz isso, porque, claro, temos que viver. Mas sim deveríamos compensar por tudo que nós fazemos. E, de novo, o exemplo do carro. Alguém que usa o carro pouco, tem que fazer pouco manutenção. Alguém que exige muito do carro, talvez use para trabalhar um caminhão que tem que dirigir aqui até Manaus, claro que tem que cuidar um pouco mais. Tem que fazer mais. Um carro de Fórmula 1 faz 2 ou 3 revisões em uma corrida. Pois é. E por que a gente acha que tem que passar a vida inteira sem fazer nenhuma revisão, né? Olha que coisa. E o que fazer para evitar esses problemas? Bom, a parte de quiropraxia, que é excelente para manter tudo aqui movendo e funcionando como deveria, exercício. Exercício de qualquer idade, quando a pessoa começa de qualquer idade, sempre traz benefícios. Ok? Especialmente 50, 60, 70 anos para cima. Imprescindível. Especialmente para a saúde geral, o lado respiratório, cardíaco, osteoporose. Sabemos que osteoporose é falta de densidade dos ossos. E tem muitos estudos mostrando que a academia ou trabalho com pesos ajuda a musculação, resistência, né? Ajuda a densidade óssea. Tá. Então é fundamental. Tem muitos benefícios. Boa postura, colchões adequados, travesseiros adequados. Isso é importante. Pode ser um cuidado contínuo, né? Então,
Olha, eu gostaria de conversar mais com você, porque tantas coisas que a gente teria para te perguntar, mas o nosso tempo terminou. Eu gostaria que você voltasse aqui aos estúdios para a gente fazer uma nova matéria e quem sabe mostrar a quiropraxia lá no seu espaço mesmo, né? Está aparecendo aí no GC, né? Falando sobre o local onde vocês ficam e o trabalho que fazem, mas eu gostaria que você retornasse para a gente falar mais um pouquinho, pode ser? Com muito prazer. Tá, mas muito obrigado pela sua presença. Conversei aqui com o quiropraxista Jason Gilbert. Muito obrigada, viu? De nada.